Meus irmãos, quero convidá-los a abrir vossas Bíblias em Judas. Judas, capítulo único, nos versículos 3 e 4. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse, os versos 3 e 4. Judas, capítulo único, versos 3 e 4 diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. É interessante que esta carta, a gente não encontra uma data específica, nós não encontramos um local onde ela foi escrita e nem encontramos um destinatário como as demais cartas. E o autor, ele se identifica de uma forma simples e singela. Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago. A história diz que esse Judas é o irmão de Jesus. Tiago, o irmão de Jesus, filho de Maria e José. E Judas, ele se apresenta como sendo irmão de Tiago e não irmão de Jesus. Ele diz que ele é servo de Jesus. É interessante como esse homem ele não quis aparecer aqui. Porque geralmente a gente fala, eu sou pastor da igreja presbiteriana Memorial de São Paulo. A gente, pela primeira vez na vida, deu uma carteirada como pastor, Interessante. Estava na alfândega lá nos Estados Unidos e peguei, sabe aquelas pessoas chatas? E aí ele falou assim, para onde você vai? Eu falei, eu vou para uma conferência teológica. Ele, você trouxe a carta? Eu, não. E aí ele começou a questionar, e aí eu peguei, eu falei assim, olha, mas eu sou pastor. Aí eu tirei a carteira e dei, eu não sei o porquê que eu levei aquela carteira de pastor. Aí ele olhou, tá bom. Bem-vindo aos Estados Unidos. Mas é interessante como a gente se identifica, A gente quer, eu sou, alguma coisa a gente quer falar que somos. Mas ali foi um grito de socorro, Não foi para falar que eu sou. Mas a nossa identificação diz quem nós somos. E é interessante que Judas aqui, ele não se mostra sendo o irmão de Jesus, mas ele se mostra sendo um servo de Jesus. E ele tem uma proposta a escrever à igreja. Ele não usa do fato de ser irmão do próprio Jesus, mas ele se assemelha aos discípulos e diz irmão de Tiago. E ele diz uma coisa interessante. A sua carta é direcionada aos chamados. E a gente fala assim, mas muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quem são os chamados a quem Judas se refere? Judas se refere àqueles que haviam sido chamados por Deus. Aqueles que haviam sido separados para ser a igreja de Deus. Porque ele diz aos chamados, aos amados e aos guardados. Então Judas se refere exclusivamente à igreja. Aqueles que haviam sido chamados por Deus. Aqueles que haviam sido amados por Deus. E aqueles que são guardados em Cristo. Então tem o endereço certo. Judas estava escrevendo para mim e para você. Escrevendo para a igreja cristã ali do primeiro século. Então ele diz a vocês, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. É aquela saudação de alguém que escreve uma carta com amor. Uma carta com interesse que ela seja lida por aquelas pessoas. Judas faz uma introdução aqui se identificando mais, ele dando mais ênfase para quem estava recebendo a carta do que para ele que estava mandando a carta. A proposta aqui é de fazer com que os destinatários daquela carta possam ler e compreendê-la. Então ele diz a vocês que são chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a vocês, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. E aí ele diz no versículo 3, amados. A situação que a igreja estava vivendo ali era de pessoas que estavam deixando de servir a Cristo.
deixando de viver o genuíno e verdadeiro evangelho para viver um evangelho de aparência. Um evangelho agora influenciado pelo gnosticismo. Um evangelho onde poderiam ser crentes, mas podiam negar a Cristo. Então, a essas pessoas que eram a igreja de Cristo, mas que agora estavam vivendo um comportamento diferente do evangelho, Judas os chama de amados. E ele diz: amados, quando empregava toda a diligência, quando eu me dedicava, quando eu me esforçava, quando eu me concentrava em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. E o que é essa comum salvação? Quando a gente fala em salvação, a gente olha para a obra redentora de Cristo na cruz. Quando nós falamos em salvação, nós olhamos para a doutrina da salvação, a obra cristológica, né? Olhamos para a teologia da salvação, a teologia de Cristo, o sacrifício, a sua obra que nos restaura, que nos reconduz, que nos reconcilia. Quando a gente fala em salvação, geralmente a gente olha para a cruz. Mas aqui Judas está falando de uma salvação comum. Porque existe tipos de salvação? Não. Mas aqui ele está falando das práticas e do comportamento daquele que é salvo. Da salvação comum. O proceder e o comportamento. Então Judas chama isso de comum salvação. Aquela que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Aqueles que foram chamados, aqueles que são guardados no amor do Pai, aqueles que são guardados em Cristo. Então Judas diz: eu me esforcei com muita diligência para falar com vocês acerca da comum salvação. E essa salvação que ela é dada aos santos. E eu sou obrigado a corresponder-me, a escrever para vocês, para exortar vocês a batalhar em defesa da fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então a proposta de Judas aqui é de motivar, de incentivar e de exortar a igreja a defender a fé. Mas como defender a fé? Década de 90, Paulo Romero, ele se tornou conhecido no Brasil inteiro por presidir o Instituto Cristão de Pesquisas e escrever alguns livros, 2 livros dentre eles, Decepcionados com a Graça e Supercrentes, e vários outros documentários, várias outras postagens e artigos em que ele defendia a fé e que era com os chamados de apologia à fé cristã. Então o pastor Paulo Romero, ele se destacou em nosso país, em nosso meio, como sendo um apologeta, aquele que defendia a fé cristã, aquele que defendia o evangelho. E alguns de nós reformados criticávamos, porque a gente falava que o evangelho não precisava de defesa. A verdade não precisa ser defendida, porque vivíamos 2 situações diferentes. O neopentecostalismo, ele invadiu as igrejas pentecostais e trouxe uma proposta de um evangelho diferente que a própria igreja pentecostal vivia. O neopentecostalismo traz uma onda diferente, uma proposta de viver, de nadar nas bênçãos, de buscar em Deus todas as bênçãos, de recorrer a Deus para ter soluções e problemas, e vivia um evangelho supérfluo. O evangelho é como o Elmo pregou aqui ontem, um evangelho que só se mostrava, um evangelho que se visualiza, que se externa, que se mostra. E aí começamos a ver muitas pessoas dentro das igrejas naqueles dias sofrendo, porque iam à igreja não para se encontrar com Cristo, mas iam a igrejas para ter um status de crente na sociedade e para gozar dos benefícios de uma fé em Cristo que lhes daria recompensas, bênçãos. E aí houve aquela primeira fase que eles chamaram de os decepcionados com a graça. Pessoas que estavam na igreja, cantavam na igreja, ouviam as pregações, se emocionavam na hora do culto, choravam, mas
quando não recebia aquilo que eles queriam, aquilo que eles esperavam, então eles começavam a se afastar da fé, começavam a afastar. Deus já não olha mais para mim, olha, eu não quero mais saber desta igreja, eu não quero saber mais, olha, o pastor dessa igreja, ele parece que não tem poder, olha, vou para outra igreja, eu vou para ouvir um outro pastor, vou ouvir um outro profeta, um outro pregador, porque esta igreja, porque este pastor não está com nada. E nós começamos a ver uma migração, uma imigração entre igrejas. A ponto de chegar um tempo que se fez uma pesquisa em uma determinada igreja grande, ela tinha o seu rol de membros que era completamente mudado em um ano. Em um ano se mudava todos os membros daquela igreja. Eles chegavam, compravam o sabonete ungido, o peixe ungido, a chave ungida, terreno no céu, comprava, dava dinheiro, investia, mas não recebiam bênçãos de volta. E então eles iam embora para outra igreja, e lá eles iam gastando e investindo, buscando recompensas, tentando comprar um Deus imutável. Passavam um tempo e acabavam saindo e indo para outra igreja. Nos dias de Judas a igreja estava um pouco parecida. Não tinha tantas igrejas para eles se locomoverem de um lugar para outro. Mas a ideia de um evangelho diferente, gnóstico, era vivido, era ensinado já nas igrejas do primeiro século. Então Judas diz, vocês têm que lutar, vocês têm que se esforçar para defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. E que fé é essa? Defender a fé, irmãos, não é construir uma parede, não é pegar armas, não é atacar a outra igreja, mas o que Judas está falando é defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. Judas está falando para a firmeza que a igreja deveria ter na fé, a sua responsabilidade para com o evangelho. Nós tivemos aqui em nosso país, em nossas igrejas, um fato semelhante a este, como citei na década de 90. Em que houve uma grande decepção de muitos cristãos que andavam nas igrejas, mas não queriam andar em conformidade com a verdade. Não defendiam a fé que uma vez lhe foi entregue. E a fé comum da salvação era algo que a igreja deixou de praticar. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre os 3 aspectos da fé cristã, da salvação comum que temos. O primeiro diz respeito ao nosso testemunho com a sociedade, a nossa conduta, o nosso comportamento. O apóstolo Paulo diz assim, eu não vivo mais, porém Cristo vive em mim. Paulo estava falando que o seu comportamento, que a sua conduta era moldada, não era pela sociedade, não era pela filosofia dos gregos, não era por aquilo que tentava influenciar a igreja de fora para dentro, mas ele diz, eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim. O meu comportamento, as minhas atitudes, elas não são influenciadas pelo mundo, porque eu tenho a natureza cristã, porque Cristo vive em mim. E eu não vivo mais para satisfazer os desejos da minha carne, eu não vivo mais para andar em comunhão com o mundo, eu não vivo mais para aceitar o que o mundo me ensina, mas eu vivo para satisfazer, para andar em dignidade com o evangelho para o qual eu fui chamado. Andeis de modo digno do evangelho. Então a primeira característica que temos que observar na nossa salvação comum é o nosso comportamento. Comportamento externo. A nossa conduta, as nossas atitudes. Viver para a glória de Cristo. Andar neste mundo para a glória de Cristo. É tudo que nós fazermos para que sirva de testemunho. O nosso ir e o nosso vir, o nosso comprar e o nosso vender, na escola, com os nossos vizinhos. Onde quer que nós estejamos, irmãos, nós temos que ter um comportamento digno do Evangelho de Cristo. Nós temos que exercer o dom da salvação comum. Nós temos que sermos defensores do Evangelho de Cristo. Defensores da fé que um dia nos foi entregue, e esta fé ela deve influenciar o nosso comportamento, o nosso viver, a nossa conduta diária. O mundo deve olhar para nós e entender e perceber que nós somos diferentes, que nós vivemos diferentes. Eu
Eu costumo falar de uma situação que houve na minha vida, em que uma pessoa que se dizia ser meu amigo, que convivia comigo, que caminhava comigo, um dia ele me fez um convite para ir para a maçonaria. E eu falei, rapaz, não, para com isso, não dá. Não, deixa para lá. Eu desconversei naquele momento. E passado algum tempo, a gente um dia almoçando, conversando, fazendo negócios, ele falou assim, rapaz, eu quero ser o teu padrinho lá, olha, vem para cá e sabe, é uma questão de status, é legal, tem uma galera maneira. Eu falei assim, olha meu ex-amigo, você hoje me desrespeitou. A primeira vez você me convidou e eu simplesmente desconversei e te mostrei que eu não tinha interesse, que isso não fazia parte dos meus planos e que eu não gosto disso, que eu não queria. Mas agora você me desrespeitou me convidando pela segunda vez. Nós não precisamos caminhar juntos porque você me desrespeitou. Eu falei que não, continua sendo não e nunca. Mas a nossa amizade a partir de hoje passa a ser diferente. E até aquela pessoa ser chamada pelo Senhor, nós não tivemos mais conversas de uma boa amizade, momentos de tomar um café juntos. Porque o mundo não deve nos atrair. As coisas do mundo, elas não devem fazer parte da nossa conduta. Então nós temos que colocar limites. Nós não podemos negociar, nós não podemos ceder, abrir exceções. Não, o nosso comportamento tem que ser digno diante dos homens. Nós temos que viver em dignidade ao Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho ao qual fosse chamados. Do Evangelho de Cristo. Comportamento, conduta. Na escola, em casa, no relacionamento para com as pessoas. As pessoas devem ver que somos verdadeiramente cristãos, que temos compromisso com a fé que uma vez nos foi dada. Você recebeu a fé, e esta fé diz que você deve viver diferente do mundo, que você não deve se conformar com este mundo, que você deve viver para a glória de Cristo. Então nós devemos impactar esta sociedade. Devemos mostrar para eles que somos diferentes e não devemos aceitar as suas propostas. Não devemos andar no fluxo e no mesmo sentido deste mundo. Dar um testemunho de alguém que verdadeiramente defende a fé, abraçou a fé e vive por meio dela. A segunda característica é relacionada ao nosso compromisso com a nossa igreja. O escritor aos Hebreus diz que não devemos deixar de congregarmos como é o costume de alguns. E o que é? É deixar de ir para a igreja, é faltar no culto. Não é apenas isso. É não participar da igreja. É não participar dos compromissos da igreja. É não participar das responsabilidades minha para com a igreja, da minha responsabilidade com todos os membros da igreja. Pastor, mas que negócio é esse? Eu já venho à igreja, já dou o dízimo, não está bom? Não está bom não. Nós temos que participar. Nós temos que ter comunhão. Nós temos que ser desejados pelos nossos irmãos. Olha, eu vou convidar aquele irmão, eu quero conversar com ele, eu sinto saudade dele. É tão gostoso estar com ele. É tão bom ouvir um conselho daquela irmã. É tão gostoso estar com os irmãos. Mas às vezes a gente escuta alguém falando assim, aquele irmão, não chama ele aqui em casa não. Porque se ele vir, ele vai olhar, ele fica olhando se a cadeira está fora do lugar, ele vai olhar se tem alguma coisa em cima da mesa, ele vai ficar olhando se tem alguma sujeirinha ali no vidro da janela. Deus me livre, aquele irmão lá não. Aquela irmã não trago na minha casa não, porque se eu trouxer na minha casa, ela vai ficar olhando tanto aqui que é capaz do quadro cair da parede, e aquela planta que eu tenho vai secar. Às vezes a disputa, a falta de amor é um mau exemplo, é um mau testemunho na igreja. Quando a gente fala de compromissos e responsabilidades com a igreja, é participação em todos os trabalhos da igreja. É assumir todos os seus compromissos com a igreja, desde o compromisso de estar aqui no culto, mas também de entregar o seu dízimo, a sua oferta, de orar pela igreja, de desejar estar com a igreja e ser desejado pela igreja. De ter comunhão. Imagina uma igreja que é o corpo de Cristo, que é o mesmo corpo, mas que não se ama, que não deseja estar próximo, que às vezes até não torce pelo bem do outro. Não vou nem dizer torcer pelo mal, mas não torce pelo bem. A igreja de Cristo, aqueles que formam a igreja de Cristo,
e que receberam a fé que foi dada aos santos, ela deve ser uma igreja de amor, de comunhão, uma igreja de desejar estar perto, uma igreja participativa. E Lucas, quando ele escreve o Evangelho, ele diz que era o costume de Jesus ir à igreja. Jesus, ele nos dá o exemplo, e ele sempre participava do culto. Era comum a Jesus. E Lucas diz que era o seu costume. Ele estava acostumado a ir à igreja, a participar dos cultos e sempre estar com os irmãos. Atos nos traz uma ideia e uma proposta de uma igreja unida. A igreja sempre estava unida, ela era comum no partir do pão, nas orações, comunidade. A igreja nos traz a ideia de comunidade, de onde todos vivem em comum, onde todos têm uma característica em comum: amor, comunhão. Então nós temos que viver e dar um testemunho interno aqui na igreja. Temos responsabilidade para com os nossos irmãos. A Bíblia diz que o mais forte sustente o mais fraco, que nós devemos ajudar uns aos outros, que nós devemos orar uns pelos outros, que devemos exercer o ministério sacerdotal de uns pelos outros. Isto é defender a fé que uma vez nos foi dada, uma fé que foi entregue a você. E ainda uma outra característica de defendermos a nossa fé e o exercício da nossa comum salvação diz respeito à nossa adoração e o nosso compromisso com o Senhor Deus. Ontem nós ouvimos aqui uma mensagem de adorar em espírito e em verdade. Eu não tinha combinado com o Elmo, mas estávamos ali em sintonia. A mensagem de ontem e a mensagem de hoje. Então nós temos que adorar ao Senhor. Nós temos que defender a nossa fé a partir do nosso coração para com o nosso Deus. Porque Deus não se deixa enganar. Não tem como eu viver uma vida de uma adoração pela metade, de uma adoração apenas de domingo ou de sábado ou de terça ou quarta-feira. Não, eu tenho que ter um relacionamento com o Senhor de 24 horas por dia, de 7 dias por semana. Eu tenho que ter comunhão com o meu Deus, porque a fé que me foi entregue, ela diz que eu devo viver para o Senhor e que eu devo adorá-lo, e de que a minha vida deve ser para Ele. Eu devo viver nele e Ele deve viver em mim. E Ele me deu o Espírito Santo para que o Espírito Santo habitasse em mim. E a partir desta morada do Espírito Santo em minha vida, eu passo a ser possuído por Ele, e então eu começo a viver segundo o seu fruto. Eu começo a produzir fruto do Espírito. Então eu começo a ter um relacionamento diferente com o Senhor, meu Deus. A minha vida passa a ser uma vida de um verdadeiro adorador, porque agora eu vivo para Ele, porque eu vivo por meio dEle, porque eu abri mão de tudo e agora eu vivo para a sua glória. E tudo o que eu faço para a glória de Deus. Tudo o que eu faço por meio da fé. E que meio, e que fé é essa? É a fé que determina como eu devo viver em relação para com o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Então esta fé, que é a palavra de Deus, que são os ensinos extraídos dela, me diz como eu devo viver em relação a Deus. Eu devo me entregar plenamente para Ele. Eu devo viver para a glória dEle. E agora não tem mais espaço para mim. Não tem mais espaço para viver pela carne. Não tem mais espaço para satisfazer o mundo, porque agora eu vivo unicamente para o Senhor. Então defender a fé que uma vez foi entregue a mim é viver em plena comunhão com o Senhor, em uma adoração fiel e verdadeira. Porque adorar a Deus implica em satisfazer a sua vontade, em satisfazer o seu querer e observar todas as suas determinações. Amados, uma igreja que defende a sua fé é uma igreja que não se contamina com o mundo. Uma igreja que defende a sua fé não é uma igreja que vai lá fora fazer uma guerra com outras igrejas e olha, o nosso evangelho, a nossa pregação reformada, olha, aqui tudo é diferente. Não, não é isso. Mas é uma igreja que mostra através de uma conduta moral, uma conduta santa, uma conduta em que todos olham e falam assim, olha, verdadeiramente aquele homem e aquela mulher ali tem um compromisso com Deus. Tudo que eles fazem está certo. E ainda quando eles erram tentando fazer o certo.
Olha, eles são diferentes, eles não vivem para a glória deles. Eles não são arrogantes, não. Eles são humildes, eles são mansos, eles são pacificadores. E eles suportam sofrimento, perseguição por causa da fé deles. Porque bem-aventurados sois vós quando perseguirem, quando injuriarem, quando mentirem contra vocês por causa do meu nome. Vocês são bem-aventurados. Uma igreja que defende a fé é uma igreja que persiste, que persevera em fazer a vontade do Pai. É uma igreja que vive em santidade para com Deus. É uma igreja que não precisa estar em destaque para demonstrar a sua fé, mas é uma igreja que, quando está em um quarto escuro, com portas fechadas, está falando com Deus, tem comunhão com Deus o tempo todo. É uma igreja que são pessoas que nós olhamos para ele e eles não têm provação, não existe luta, não existe adversidade, não existe pecado, não existe nada que separe eles do amor de Deus. O que nos separa do amor de Deus? A profundidade, a doença, a falta de emprego, a calúnia, a mentira? Nem a morte nos separa do amor de Deus. Uma igreja que defende a fé é uma igreja que tem um testemunho externo e interno. É uma igreja que tem um testemunho interno nela mesmo para com Deus. E quando nós vivemos dessa forma, então nós passamos a evidenciar em nossas vidas a comum salvação. A verdadeira fé, a fé do Evangelho. A fé que foi entregue a você, a fé que um dia fez com que você desse meia volta no seu caminho, quando você estava andando nos prazeres deste mundo, mas um dia o Senhor te chamou e você falou assim: opa, estou no caminho errado, eu vou dar meia volta e vou agora andar com Cristo, andar nele, viver nele. Agora eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus, eu tenho a natureza transformada, agora eu vou viver a partir dele. Então esta fé que tem que estar evidenciada todos os dias em nossas vidas. Nós não podemos ser como a igreja de Éfeso, lá do Apocalipse, uma igreja que lutava, que perseverava e que trabalhava, mas é uma igreja que já não tinha mais o primeiro amor. Temos que ter muito cuidado, para que a nossa fé não seja apenas uma fé de trabalho e de suor, uma fé aparente, mas que seja uma fé com amor no Evangelho de Cristo. A nossa salvação se revela em nossos relacionamentos, em nosso comportamento e em nosso compromisso com a palavra de Deus. Os gnósticos, eles tentavam e ensinavam uma fé irresponsável e tiravam Jesus Cristo do coração e da fé das pessoas, ensinando as pessoas a viverem uma fé na igreja e outra lá fora diferente. Olha, na igreja você adora, mas quando sair, viva e aproveite a vida. Curta a vida. Jesus, ele fica lá dentro da igreja. É diferente do que o Evangelho ensina. Onde nós estamos, ele está em nós, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Não dá para fazer separação. Então, onde nós estivermos, somos a igreja de Cristo. A igreja que tem que defender a fé que uma vez foi entregue aos santos, a fé comum da salvação. Se fizermos isso, irmãos, nós seremos um povo feliz, um povo diferente neste mundo. Uma igreja viva e uma igreja que glorifica o nome do Senhor. Amém?